pessoal, vitória do Curitiba por 3-1 sobre o América Mineiro. O Curitiba não só vence a segunda seguida, volta vencendo o Couto Pereira, volta a ter resultados de vitória consecutivos, coisas que não obtinha desde janeiro e, além de tudo, sai da última colocação para a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. A vitória foi importantíssima, ainda mais da forma que veio, né? Com o América saindo na frente, mais uma vez o Juninho marcando gols. O Juninho, há 5 temporadas pelo menos, é o melhor jogador do América e parece que quanto mais velho ele joga mais. Um time bem arrumado pelo Mancini, mas que vai tendo um campeonato com muitas dificuldades. E o Curitiba, no embalo, na vontade, na entrega e também, repito, mais uma vez, num esquema mais simples armado pelo Thiago Kozlowski. Não há maluquices, não há invencionices, há sim um time muito mais jogando na simplicidade e fazendo primeiro arroz com feijão para daí ver o que é que vai acontecer. Assim empatou com o Manga no pênalti, e aí vale um registro. Eu fui conversar com vários colegas, né, para não ficar só com o meu olhar sobre o lance. A maioria também achou que foi pênalti, como eu, mas ouvi pessoas que disseram que não foi pênalti, que o pênalti foi incorretamente marcado, coisa que o América reclamou, mas o pênalti foi dado, repito. Eu e a maioria dos meus colegas com quem eu conversei acharam que foi pênalti. E aí o Curitiba empata com o Manga, logo depois vira com o Robson, e volta para o segundo tempo numa postura mais de contenção da equipe do América. E consegue, né, da forma que é possível, se defender, se proteger, evitar que o América chegasse tocando bola, né, trocando passes dentro da área, e ainda consegue no final do jogo o gol do Vitor Luiz para resolver o placar. Também já não lembro, acho que também desde aquele jogo do Sport, o Curitiba não marcava 3 gols no mesmo jogo. Isso também para ver como o Curitiba sofreu nessa temporada. Eu estou muito curioso para saber se o Antônio Carlos Zago viu o Curitiba jogar nessas 2 últimas partidas. Ficou muito claro para mim que, assim, não que o elenco do Curitiba seja feito de sumidades, mas que o elenco poderia render muito mais do que rendeu, tanto com o Antônio Oliveira quanto com o Antônio Carlos Zago, se viesse um treinador que não inventasse moda. O Thiago Kozlowski não reinventou a roda, e eu falei isso depois do jogo com o Goiás. Ele sim colocou os jogadores nas suas posições. O Henrique de zagueiro, o Kusevich de zagueiro, o Jamerson de lateral esquerdo, o Nathanael de lateral direito, o Fran Sérgio, que voltou da França mais atrás como primeiro volante, o Bruno na dele, o Moreno na dele, o Manga na dele e o Robson na dele, ainda o Pinho, não é o centroavante certamente que o Curitiba precisa para esse momento. O resultado disso foram 2 vitórias em que o Curitiba conseguiu conquistar o resultado, a segunda de virada, claramente uma resposta desse elenco para as críticas do Antônio Carlos, que falava muito sobre jogadores sem alma, e é sempre bom lembrar, tudo que o Zago falou foi referendado depois pelo Arthur Moraes. Então, também, querendo ou não, uma resposta para o executivo de futebol do Curitiba. E não à toa, talvez o Curitiba esteja trazendo o Paulo Autuori para ser o seu homem forte do futebol, do técnico, né, na parte técnica do futebol. Curitiba sai da zona, sai da lanterna, ainda não saiu da zona de rebaixamento. Se a combinação de resultados for favorável, o Curitiba fica perto de sair na próxima rodada, se vencer o Cruzeiro. É claro que é um jogo difícil, lá em Belo Horizonte, contra um time que vem embalado de vitória no Campeonato Brasileiro, ganhou do Vasco também nesse sábado. Mas o Curitiba já vislumbra não ser apenas aquele time sem perspectiva, como era até 3 jogos atrás, como foi até o jogo contra o Grêmio. O Curitiba agora, pelo menos, sabe-se que ele vai tentar buscar alguma coisa nos jogos. Às vezes não vai ser possível ganhar um jogo, vai conseguir um empate e vai ser um grande resultado. Mas o Curitiba, que parecia condenado já com 12 rodadas de brasileiro, com 14 ele já é o 18º colocado. Já é um avanço, é óbvio, mas ainda é preciso muito mais, é preciso qualificar o elenco, é preciso trazer outros jogadores que possam modificar a ação do jogo, gente para ser titular. O Curitiba consegue com isso, com esses 2 jogos, 2 vitórias, ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. E isso faz muita diferença, principalmente quando você vinha de um ambiente claramente degradado internamente por conta da péssima gestão dos técnicos anteriores. O Curitiba agora
vai para esse jogo contra o Cruzeiro ainda no perfil do franco atirador, mas certamente numa condição muito mais confortável do que estava. Mas ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Um abraço.